Ferrari surpreende e lidera a sexta-feira de treinos livres em Mônaco. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre Mônaco porque nós temos coisas bem interessantes nesse primeiro dia, começando com atualizações, as mudanças das equipes para o Grande Prêmio, que é natural, Mônaco é uma pista peculiar, as equipes sempre têm alguma modificação. Começando com a Stake, a Sauber, tem mudanças na asa traseira e no duto dianteiro. O da asa traseira é o esperado mesmo para uma asa de maior downforce. Já na Williams nós temos a asa traseira, asa de feixe, suspensão dianteira e também o duto dianteiro. Na Racing Bulls temos asa traseira, asa de feixe e duto dianteiro. Na Haas, asa traseira, asa de feixe e suspensão dianteira. Na Alpine, suspensão dianteira, asa traseira e asa de feixe. Aston Martin, asa dianteira, asa traseira e também duto traseiro. A Aston Martin indo um pouquinho contra o padrão das equipes até o momento, conforme você repara. Red Bull, asa traseira, suspensão dianteira e duto dianteiro. Ferrari, suspensão dianteira, duto dianteiro, asa traseira e asa de feixe. McLaren, asa traseira, asa de feixe, suspensão dianteira e também duto dianteiro. Ou seja, você vê que há um padrão aqui. Duto dianteiro, asa traseira, asa de feixe, a maioria das equipes mexendo nessa parte, também a suspensão dianteira aparecendo bastante. Por quê? Porque Mônaco é muito peculiar. Você precisa de um acerto de carro muito específico, o máximo de downforce possível, a frenagem é diferente. Então as equipes modificam peças que são quase que padrão para esse tipo de pista. Só a Mercedes não tem declaradamente alguma peça nova para Mônaco. Pode ser que a asa traseira da Mercedes para esse Grande Prêmio já tenha sido testada em outro Grande Prêmio e aí apareceu no documento de outro Grande Prêmio. Então ela não aparece aqui duas vezes. Mas você vê que 9 equipes pelo menos têm grandes atualizações para Mônaco em específico. Falando da sessão em si, nós tivemos uma sexta-feira bem acidentada. Muitos acidentes, escapadas, tocadas no guardrail, que é aquilo que a gente conversava na live, falando que Mônaco é uma pista que sempre tem esse tipo de coisa e que todas as curvas são impactantes, todas as curvas têm a possibilidade do piloto perder o carro e acabar batendo. Tivemos inclusive uma batida entre o Leclerc e o Stroll, que o Stroll foi punido em uma posição no grid para o domingo. E tivemos também algumas surpresas, mas antes eu só quero passar aqui e falar que o Hadjar conseguiu a proeza de bater 2 vezes a traseira na mesma sessão. Acontece, piloto rookie pegando a manha do carro e também conhecendo a Fórmula 1 em Mônaco por si só, o que com certeza dificulta um pouco a vida. Mas o Hadjar não estava fazendo feio até aquele momento, é um piloto que parece que se ele acertar tudo bonitinho ele vai ser rápido. Ainda assim a gente tem que esperar para ver se ele vai sobreviver ao Grande Prêmio ou ao Qualifying. Mas nós tivemos algumas surpresas durante a sessão de classificação, porque você deve se lembrar do vídeo que nós trouxemos aqui recentemente, falando que o Lewis Hamilton vai testar uma configuração bem diferente em Mônaco. E o curioso é que a Ferrari se mostrou sim uma equipe muito mais competitiva do que o inicialmente pensado. E o Leclerc até mais do que o Hamilton. A gente não sabe se o Leclerc está também fazendo algum teste mirabolante de acerto, mas pelo menos na sexta-feira o Leclerc foi fantástico, andou mais rápido, estava fazendo voltas excepcionais de pneus duros, e eu estou falando de volta de classificação de pneus duros, e começou a gerar um burburinho de que, olha, o Leclerc pode vir muito forte para esse final de semana. Eu sempre falo para vocês, sexta-feira não é conclusivo, sexta-feira de treinos livres é indicativo, ainda tem mais uma sessão de treinos livres para as equipes mexerem em seus carros, então algumas coisas podem ainda mudar, mas o que vimos na sexta-feira com certeza é encorajador para o fã da Ferrari. E um detalhe importante, ritmo de corrida acaba não tendo o mesmo impacto em Mônaco. O ritmo de classificação sim, esse é aquele que a gente gosta de olhar mais porque tem um impacto muito grande nesse final de semana. E aí eu quero começar olhando com você o seguinte, na sua tela está aparecendo os melhores setores do segundo treino livre, que é um treino que a gente tem como mais representativo, de cada equipe, os melhores setores de cada equipe. Você vê claramente que Ferrari e McLaren alternam entre os melhores setores, a Ferrari sendo 1,5 décimo mais rápido no primeiro setor
A McLaren ganha em 6 centésimos no segundo setor e a Ferrari ganha por 1 milésimo no terceiro setor, a Ferrari sendo aí quase 1/10 no geral, mais rápido que a McLaren no geral da volta. Você também vê que a Racing Bulls e a Aston Martin aparecem um pouco mais acima do que o normal nos 3 setores. Isso pode indicar um acerto específico no treino livre em que eles estavam com menos combustível ou fazendo algumas simulações de classificação, e com isso a Racing Bulls aparece ali em terceiro e a Aston Martin em quarto no geral dos tempos. Você vê que a Red Bull já aparece bem mais para trás, a Mercedes seria a quinta força, por isso eu falo para vocês que é indicativo, mas não conclusivo. Pode até ser que Aston Martin, Racing Bulls estejam fortes para uma batalha de meio de pelotão, mas a gente sabe que a maior probabilidade é que no local em que elas estão ali em terceiro e quarto, vem ali Mercedes, vem a Red Bull, então não ache que essas equipes necessariamente vão chegar chutando a porta no sábado e no domingo. Se acontecer vai ser bem legal, é sempre bom ter mais gente lá em cima, mas você vê uma diferença de 4 décimos da Ferrari para a Racing Bulls, realmente parece que Mercedes e Red Bull vão se encaixar nesse gap aí. A Alpine andando muito mal em todos os setores, a Haas fez um terceiro setor muito bom, mas os outros dois foram muito ruins. Também vamos ver se foi só uma questão de estratégia de sexta-feira. A Haas tem tido finais de semana muito oscilantes, né? Em que ela parece que vai mal, aí depois vai bem, depois nas que parece que vai bem, ela vai mal. É uma coisa assim. E a Alpine tem sido a equipe do azar na temporada. Ela tem um carro capaz, mas no geral não tem conseguido os resultados. Agora, quando a gente olha para o gráfico dos pilotos, você começa a compreender um dinamismo interessante. Veja que o Piastri ele vai muito bem nos 2 primeiros setores e no terceiro ele cai muito, enquanto o Leclerc ele aparece bem no top 3, no caso, nos 3 setores. E o Hamilton ele fica em quarto nos 2 primeiros setores e em primeiro no terceiro setor. O Norris vai muito bem nos 2 últimos, mas no primeiro já vai mal. Então você vê que está tendo um dinamismo muito interessante em que os pilotos estão alternando os setores. Não é como se necessariamente um piloto estivesse dominando. E aí, no geral, o Leclerc acaba sendo mais rápido por 1 décimo e pouco na frente do Norris, enquanto o Piastri vem logo em seguida e o Hamilton a 2 décimos. Ou seja, tanto no por equipes quanto no de pilotos, nós temos um domínio de Ferrari e McLaren, indicando uma possível batalha pelo qualifying de amanhã. O Leclerc realmente, por mais que ele tenha reclamado do carro, ainda assim, andando muito rápido, ele é o piloto da casa, conhece muito bem o traçado, anda muito bem em Mônaco, nós sabemos disso, ao longo dos anos o Leclerc já mostrou isso, por mais que tenha vencido só no ano passado, mas ainda assim é um bom indicativo para os torcedores de Ferrari e também McLaren. A Red Bull, você vê que aparece o Tsunoda ali e fica por isso mesmo. O Verstappen não mostrou o seu jogo, teve um momentinho ali que ele começou a fazer ritmo de corrida que a equipe pediu para ele acelerar, ele acelerou e fez boas voltas, mas pelo menos no ritmo de classificação nós não temos ainda uma noção de onde está Max Verstappen. Ele está brigando pela pole, está brigando por terceiro, quarto, quinto, nós não temos essa noção. Então, no geral, uma sessão acidentada, uma sessão onde muita gente se atrapalhou ali, né, ficaram atrapalhando um outro, mas também com dados muito interessantes sobre Ferrari e McLaren, e eu quero saber a sua opinião e expectativa aí nos comentários para o Grande Prêmio de Mônaco, para o qualifying de amanhã. Mais tarde a gente deve voltar com mais um vídeo com alguns dados a mais e também com algumas notícias bem interessantes desse mundo da Fórmula 1. E tão interessante quanto são as camisetas da Paddock BR, que está tendo promoção lá. Você, em compras acima de R$350, consegue uma camiseta de graça. A Paddock BR que está ajudando a gente nas lives aí. Na última live teve vouchers de R$200 para o vencedor. Para participar da promoção, você coloca a camiseta a mais no carrinho e o cupom AMORZÃO para ter o desconto, além de frete grátis. Em compras abaixo de R$350, o cupom é o Ressaca Motor. E você tem também na Instant Gaming várias promoções grandes rolando de jogos. Entre pelos nossos links na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!